Bom dia, sexto ano A e sexto ano B, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar os estudos à distância, tanto aqui no aplicativo do WhatsApp, como também lá no aplicativo do Centro de Mídias. Quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz quando fui recebendo as, as atividades que vocês fizeram do projeto de vida. Faltam algumas pessoas me entregarem ainda, algumas pessoas que me prometeram finalizar a atividade ainda não terminaram, então por favor, vamos lá, quero isso aí, a gente precisa para que eu possa então também, para que você possa ter nota na minha disciplina, tá certo? Então não deixe de fazer as atividades, não só as minhas atividades, mas também dos outros professores. Tudo isso eu sei que é bastante diferente para nós, é diferente para mim, é diferente para você. Nós estamos reinventando a maneira como nós professores damos aulas e você também deve reinventar aí como você, aluno, você experimenta essa nova possibilidade de você aprender. Só que eu também creio que a educação presencial dentro da sala de aula ela é fundamental, ela é insubstituível. O que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa para que a gente não perca o ano letivo de 2020. A gente não sabe como vai ser o desdobramento dessa pandemia. A gente tem alguns dados, algumas projeções que os cientistas fazem a respeito, mas a gente não sabe bem ao certo, porque para essas projeções funcionarem, é importante que as pessoas elas se conscientizem da importância de ficar em casa. Na semana passada eu abordei, falei um pouquinho sobre esse assunto com você e novamente eu quero vir aqui falar sobre isso, aproveitando para falar um pouquinho lá das atividades da semana passada. Então eu disse que eu estou bastante feliz que as pessoas que vocês conseguiram, as pessoas que conseguiram me entregar as atividades. Parabéns, estava ótimo, excelente. Né? As correções que deveriam ser feitas já foram feitas pessoalmente com cada aluno que me procurou no particular. Também sou muito grato por vocês terem mandado para mim, né, um oi, um bom dia, para que eu pudesse salvar os contatos de vocês. Então fui conseguindo tirar as dúvidas dos alunos que me procuraram no particular. Bacana, viu, gente? Muito bacana. Foi muito legal. Tá sendo muito, assim, para mim, como eu disse, está sendo uma experiência interessante. Olha, eu tô aprendendo a fazer coisas que eu não sabia fazer dentro da edição de vídeos, de fio, dos vídeos que eu tenho postado com minhas aulas. Então tá sendo bacana. Então a gente dá trabalho, dá bastante trabalho, mas é bom aprender. Para aprender, nunca é tarde para aprender. Eu fico bastante emocionado quando eu vejo pessoas idosas indo para a faculdade ou voltando a estudar, fazendo EJA. Eu acho isso incrível, porque nunca é tarde para aprender. E sempre a gente e sempre é importante que a gente aprenda. Tem uma música que eu gosto muito que fala sobre isso, que fala assim que é importante a gente ser um eterno aprendiz. E a gente sempre está aprendendo as coisas. Ninguém sabe tudo. E, e as pessoas que sabem, é importante sempre ter humildade. Né? E saber, por exemplo, assim, eu sei dar aula de história, estou dando aula de projeto de vida esse ano, mas se você me perguntar como é que faz para plantar determinadas plantas, eu não sei. E acho que só aquele agricultor, aquele trabalhador do campo, ele vai saber um monte de segredo que a gente não sabe. E às vezes essa pessoa não sabe nem ler, mas ele sabe muitas coisas que a gente não sabe. Então eu acho que na vida a gente tem que somar os conhecimentos.
somar aquilo que o agricultor sabe fazer, aquilo que a pessoa que cria lá as suas vaquinhas para tirar o leite sabe fazer, as pessoas que criam lá as suas galinhas para dela recolher os ovos, que eles sabem fazer. Então que a gente soma tudo isso e aí a gente tem uma sociedade. Bom, falando sobre as atividades da semana passada e falando um pouquinho ainda mais sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento, olha, gente, é, a gente nota que a grande dificuldade, né, do William era a fome, por conta da seca. Né? E diante de um desafio, o que fez o William? Ele se abateu? Não, ele buscou uma solução. Então, é certo que nas nossas vidas nós teremos muitos problemas. A gente, os problemas fazem parte da nossa vida. E eu quero dizer para você que todo mundo tem problemas. É claro que algumas pessoas têm problemas mais sérios que outras, né? Mas o que é importante é a gente saber o que a gente faz com o problema. Todos nós temos problemas. E às vezes o problema é que para uma pessoa é muito grande, para nós a gente até olha e fala, nossa, mas isso não é um problemão. Mas é só dentro da pessoa que a pessoa sabe o problema que ela enfrenta. Né? Então, assim, mas o que faz a diferença, é o que você faz diante de um desafio. E o que fazer diante de um desafio é um projeto de vida também. Então veja, o William, ele escreve o seu projeto de vida quando ele tinha lá seus 13 anos e ele descobre o vento. Não só descobre o vento, mas a sua curiosidade leva ele a descobrir como utilizar o vento para solucionar um problema que estava diante dele. Olha, o William tinha 13 anos. Os seus pais, os membros da comunidade que eram mais velhos, de primeiro momento não acreditaram. Seu pai foi até o último momento sem acreditar no que o William podia fazer se ele tivesse a bicicleta dele. Olha, a pobreza era tamanha, tão grande, que quem tinha uma bicicleta não é que fosse uma pessoa rica. Não, não era uma pessoa rica. Mas ela tinha a possibilidade de se locomover com maior velocidade. E em determinadas condições, né, esse se locomover com mais agilidade pode salvar vidas. Então, assim, e se informar também com qualidade pode salvar vidas. Então, o que era mais valoroso na comunidade em que morava o William? O que era mais valoroso era a bicicleta. Carro ninguém tinha. Não, o carro não era uma realidade daquelas pessoas. Algumas pessoas tinham bicicleta. E algumas pessoas tinham rádio. Então, a pessoa precisava do rádio para quê? Para se informar. E lá a gente vê no drama do filme que as pessoas elas ficavam escutando o clima para ver se ia chover na região, para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem né, trabalhar a terra e assim conseguir o seu alimento. Incrível essa história, eu acho incrível. Um garoto de 13 anos, né? E aí ele faz a revolução na sua aldeia, na sua comunidade. E isso, de tão incrível que virou um livro, virou um filme. Então veja, assim, que incrível, né? Um projeto de vida. Aquele foi o projeto de vida naquele momento do William. E às vezes nós precisamos de um projeto de vida também para nos salvar em algum momento. Né? Então, diante das circunstâncias que a gente vive, dos problemas que nós enfrentamos, né? E a gente, às vezes é difícil encontrar soluções. Às vezes elas não tão fáceis. E eu acredito que a solução para o caso do William era uma coisa extremamente difícil. Num lugar onde as pessoas estavam habituadas de tempo em tempo a passarem fome por causa dos problemas climáticos, por conta da seca.
Então isso é um problema muito sério, porque às vezes os mais velhos eles acostumam, esse ano vai ser assim, vai ter pouca comida, vai ter muita fome. E aí assim, diante dessa situação, o William, ele desenvolve lá, através da sua curiosidade, ele desenvolve um artefato que vai fazer então funcionar uma bomba d'água, e essa bomba d'água funcionando, ela irriga a terra e assim você tem melhores colheitas e assim você não tem fome. Fantástico, né? Incrível. Então hoje, aqui no Brasil e no mundo, nós estamos começando a vivenciar um grave problema. Então, talvez você esteja aí na sua casa e está dizendo assim, né, fazendo coro, fazendo eco, ou falando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas que algumas pessoas andam dizendo a respeito desse grave problema que a gente está enfrentando. Então você pode estar dizendo, mas está vendo, não é tão assim grave, não é nada disso, olha quem Assis não chegou ainda, etc e tal. E aí eu quero dizer que se nós não tomarmos os devidos cuidados, eu quero dizer não, assim, eu vou reformular essa questão. O que eu quero dizer é que assim, esse grave problema já está aqui. E que se a gente não tomar os devidos cuidados, não é que ela não vai chegar aqui, ela já está aqui. E se a gente não tomar os devidos cuidados, isso vai ser muito pior do que a gente imagina. Então depende de nós, nesse momento, a gente reinventar a nossa vida de maneira que a gente possa cumprir o isolamento social e dessa maneira a gente colaborar com o coletivo. Quando a gente fica em casa, querida aluna, querido aluno, meus aluninhos do sexto ano, quando a gente fica em casa, não é só para proteger a nós mesmos. Quando a gente fica em casa, a gente está protegendo toda uma sociedade que depende da assistência de saúde. E se essa assistência de saúde estiver superlotada, não tiver como atender as pessoas, ainda isso vai ser trágico. Porque não é porque a gente enfrenta um vírus que as outras doenças elas deixam de existir. Elas continuam existindo. E várias pessoas precisam de tratamento por outros motivos que não seja Covid. Mas se lá no hospital estiver cheio de gente que precisa de atendimento para Covid, o que vai acontecer? Não só pessoas que são infectadas com esse vírus deixarão de ter atendimento, como também as pessoas que sofrem de outras enfermidades. Eu acho que está claro para você. Eu espero que esteja. De verdade, eu espero que esteja. Porque eu vejo agoniado na nossa sociedade muitas pessoas que estão duvidando da gravidade dessa enfermidade. E eu vejo muito entristecido que está acontecendo dentro da nossa sociedade, né? Das pessoas que estão duvidando dessa gravidade e que colocam em risco não só as suas vidas, mas também o bem coletivo, né? Então, assim, as pessoas têm questionado a respeito do isolamento, falando a respeito do seu direito de ir e vir. Quero dizer, sim, nós somos livres para ir e vir, desde que a segurança de todo o coletivo, de toda a comunidade, esteja em segurança. Então, se é necessário que as pessoas estejam em isolamento, vocês estão vendo isso ali atrás? Um gato passando ali? Oi, gato. Esse é o Simba. O Simba é um gatinho que mora aqui, ele é nosso adotado e ele foi retirado aí do Francisca Ribeiro, ano passado. Eu estava dando aula e aí vieram me falar que tinha um filhote que estava miando e aí hoje ele está aqui. É o Simba. Vou pegar ele aqui, peraí. Simbonauta. Esse é o nosso gatinho. A gente tem dois aqui. Bom, então como eu estava dizendo,
que desde que haja segurança para todos, as pessoas têm liberdade, mas se porventura a segurança de toda a comunidade estiver em risco, as pessoas devem cumprir. Então, o que dizem as autoridades da saúde. Não é uma questão de opinião, tá? Eu quero dizer para você assim, não é uma questão, eu não quero que o teu isolamento, eu não quero isso. As pessoas, claro que as pessoas não querem estar isoladas, estar em isolamento, melhor dizendo. As pessoas não querem, mas não é uma questão de opinião, é uma questão de necessidade. Que isso fique claro para todos vocês. Bom, paramos de falar sobre isso, acho que vocês também já devem estar bastante cansados de ouvir falar sobre essa doença, mas então hoje a gente vai falar de uma outra coisa. Estou ainda esperando as tarefas de alguns alunos que ainda não fizeram lá da semana passada, e hoje já vai ter outra coisa. E eu espero que vocês gostem. Bom, para a gente falar sobre nossa atividade de hoje, e que vai ser uma atividade que vai se estender, e eu espero que para a sua vida toda. Tá? Atividade que nós começamos hoje, você que está no 6º ano, assim, você vai começar uma atividade. Então eu quero que você separe um caderno aí, né, desses que você ganhou no começo do ano. Se você tiver um outro caderno na sua casa, se você tiver folhas, se você tiver folha sulfite, quer fazer uma coisa diferente, então eu quero que você já separe eles aí, tá certo? E para isso eu quero falar de um livro. Vou pegar aqui, tá pertinho de mim aqui. Vou pegar esse livro aqui. Tá aqui, ó. Esse livro. Esse livro chama O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank. Esse livro aqui conta a história, bom, você já sabe, o nome já diz, né? É um diário. De quem? Da Anne Frank. Então esse livro aqui conta a história, aliás, esse livro é o diário de uma adolescente. Ele não conta, mas ele conta a história dela, dessa adolescente, e escrito por ela. E ela, assim, é a história de uma garota que com 13 anos ganhou um caderno. E ela resolveu fazer desse caderno o seu diário. Só que essa garota, ela vive um dos momentos mais tenebrosos da história da humanidade. Ela vive no período que é o período da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando a Segunda Guerra Mundial acontece, Anne Frank ela vive na Holanda, né? E a Holanda é ocupada pelos nazistas alemães. E há um problema muito grave aí. Por quê? Porque Anne Frank ela é judia. E os judeus são perseguidos pelos nazistas. E na Holanda, ela escreve esse livro num compartimento de um prédio que era o esconderijo, era um lugar secreto onde ela se escondia das perseguições dos nazistas. Então a família de Anne Frank morava na Holanda. Não, primeiramente eles moravam na Alemanha. E quando o nazismo, quando o Hitler tomou o poder na Alemanha, os pais de Anne Frank eles se mudam para a Holanda. Só que quando acontece a Segunda Guerra Mundial, a Holanda é ocupada pelos nazistas, pela Alemanha. E lá na Holanda, os nazistas, eles então perseguem os judeus, e é por conta disso que a família toda de Anne Frank, ela vive durante 2 anos, escondida no sótão de um prédio. Né? E lá nesse sótão, escondida, a Anne Frank ela vai contar o que se passa lá na vida, lá o que se passa dentro desse esconderijo. Então, e ela escreve esse diário como se ela estivesse escrevendo uma carta. Então aqui ela coloca, vou ler um trecho aqui para vocês. Sábado, 25 de dezembro de 1943. Hoje, primeiro dia de Natal, tenho de pensar constantemente no Pim
e naquilo que ele me contou no ano passado, do seu primeiro grande amor. Nessa altura, não alcancei tão bem como hoje o significado das suas palavras. Oh, se ele me falasse outra vez naquilo, mostraria que agora o compreendo. Bom, esse aqui é o livro. Eu não vou pedir para vocês lerem esse livro, não é assim. Eu vou pedir para vocês lerem o Diário de Anne Frank, mas não dessa maneira aqui. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai ler o Diário de Anne Frank, uma obra que foi produzida através do Diário de Anne Frank, que é o Diário de Anne Frank em quadrinhos. Mas eu quero que você entenda, ela não fez o quadrinho, tá? O que ela escreveu foi um diário, o diário mesmo, assim, ela pegou um caderno, escreveu, e depois em 1947 o seu pai, em posse desse caderno, ele vai lá e então publica. E aí vira um livro de grande sucesso, hoje vendido em mais de 70 países, traduzido em mais de 70 idiomas. Então, assim, uma obra muito importante, né? Em determinado momento, não sei se eu me engano, acho que foi em 1997, a Unesco tornou esse livro Patrimônio da Humanidade. Então, assim, é um livro muito importante e que conta a história de uma menina que tinha um pouquinho mais da idade de vocês, que enfrentava um grande problema, né? E um problema como a gente enfrenta, não é um problema como a gente enfrenta hoje, né? Mas era um problema grave, muito sério. Um problema assim que talvez o nazismo seja um dos maiores horrores que o ser humano já produziu na sua história, que a humanidade tem na sua história. E essa garota de 13 anos, ela vivencia isso. E o final da vida dela, assim, o desfecho da vida dela, não quero antecipar aqui o livro, mas não conta, né, no livro o final da vida dela porque ela é presa. A sua família é descoberta lá no esconderijo do prédio em determinado momento. E ela e a irmã dela são mandadas para um campo de concentração. E aí, a história, você vai ter que descobrir. Como eu disse, assim, talvez esteja lá nos comentários do livro que você vai ler, que é um livro em quadrinhos, mas você vai descobrir o que aconteceu com as duas. E, então eu vou deixar aqui no link, aqui no grupo, o link para você acessar gratuitamente o livro que é o quadrinhos desse livro aqui, tá bom? Então eu vou deixar o link, então você acessa o link. E se você tiver computador na sua casa, né? Nem todo mundo tem computador na sua casa, mas se você tiver, eu quero dizer que fica mais fácil para ler no computador. Então você vai acessar o link lá no seu computador e aí vai abrir na tela do computador, é mais fácil para ler. Não é um livro, não tem muitas páginas e como eu disse, é um livro muito bem ilustrado, muito bem feito, desenhos muito bem feitos e assim, é bem bacana. Eu espero que você goste. Eu adorei. Eu recebi essa indicação da professora Ângela. Aí, a nossa professora que dá aula com a gente aí, ela que me falou a respeito da existência desse livro do Diário de Anne Frank em quadrinhos. Eu não conhecia. Então, agradeço a professora Ângela por essa indicação. Eu li o quadrinho, achei incrível, um desenho muito bem feito e eu espero que vocês gostem também, tá bom? Por que eu estou dando esse livro para vocês lerem? Porque eu falei daquela questão de você separar um caderno aí na sua casa, porque esse caderno vai ser o seu diário. Sabe? Professor, mas diário é coisa de menininha. Ah, para com essa bobagem. Sabe, assim, eu quando era adolescente eu tinha diário. Sabe, assim, eu tinha diário e esse diário está guardado com a minha mãe até hoje. Ela guarda lá esse diário lá na casa dela lá. E aí eu falava das minhas angústias, falava das minhas conquistas lá desse diário. É um caderno lá, né? Não foi para frente naquele momento, eu deixei de ter o diário e aí minha mãe achou esse diário um dia ela perdido, eu tava quase jogando fora, ela falou: "Não, me dá aqui, eu guardo". E às vezes quando eu vou lá na casa dela assim, e vou mexer lá no guarda-roupa dela assim, aí eu vejo aquele diário lá.
eu falo, nossa, tem uma parte de mim ali, né? Que uma hora eu vou resgatar, que uma hora vai voltar para mim. E eu tenho curiosidade de pegar para ler quais eram as minhas emoções há 30 anos atrás, há 33 anos atrás, na verdade, quando eu escrevi aquele diário. Incrível, né? Bom, então eu quero que você separe esse caderno. Aí você vai fazer umas capas. Você pode, se você tiver material na sua casa para fazer colagem, revista, você vai deixar a sua cara nesse diário. Quero mostrar para vocês aqui que a minha filha tem 5 anos de idade e ela tem um diário. E ela não é ela que escreve, sou eu que escrevo. E na verdade é o meu diário enquanto pai que um dia eu quero presenteá-la. Então aqui tem um diáriozinho, né? Um caderno, que esse caderno aqui eu comprei ele 3 meses, aliás, 4 meses antes dela nascer. E comecei a escrever nele, né? Nesse caderno, fiz algumas colagens aqui, ó. Por exemplo, aqui, essa aqui é a mamãe da minha filha. Né? E ela escreve aqui, veja, vou deixar aqui pra você. Ela escreve aqui na língua dela, ela é alemã, né? E ela escreve em alemão aqui uma mensagem para a Maiara. Na outra página aqui eu colei a foto da avó da Maiara, a mãe da minha esposa, a mãe da Maiara. E aqui também ela escreve alguma coisa para a Maiara. E aqui, né, uma foto minha e da mamãe dela quando ela estava na barriga da mamãe dela ainda, quando ela tinha 5 meses de idade. Então aqui eu começo escrevendo para ela aqui, falando como eu e a mamãe dela se conhecemos, e aí vou escrevendo, falando da vida e etc e tal. E espero que um dia eu dê esse livro aqui para ela de presente, né? Que ela receba esse livro aqui e que vai contar um pouco da nossa história. E nesse livro aqui vai estar contando, eu estou escrevendo agora nesses dias a respeito da quarentena, como a gente está vivendo aqui, né, em casa, já 40 dias, ela não vai para a escola, eu também não vou para a escola, e como que a gente está vivendo. Esse aqui é o momento que eu estou escrevendo agora. Tá? Também tem um diário que é meu também, onde eu deixo aqui anotado as coisas que eu fico pensando, enfim, né? Ah, professor, o diário tem que escrever todo dia? Bom, diz o nome que é diário, mas necessariamente você não precisa escrever todo dia, né? Então tem um dia lá que você está mais feliz, que aconteceu uma coisa muito importante na sua vida que você quer lá relatar. Ah, hoje, dia 5 de maio de 2020, eu conheci uma pessoa incrível pela internet, ou eu fiz algo incrível, ou ganhei alguma coisa, ou vivenciei alguma coisa muito feliz, que me deixou muito feliz. Ou vale também para o contrário, né? Dentro do papel branco cabe não só as nossas alegrias, mas também uma maneira da gente desabafar as nossas angústias, as nossas tristezas. Não quero que você tenha tristeza não, não é nada disso não. Mas às vezes cabe no papel também e ajuda a gente a elaborar melhor as dificuldades que a gente passa. Então é isso. Então, assim, o que você tem que fazer? Então, primeiro, você vai ler lá o Diário de Anne Frank, e aí eu vou deixar umas questões para você fazer aqui no roteiro dessa aula a respeito dessa leitura. Ó, então, assim, tem que ler. Você vai gostar de ler. Você está em casa, está em isolamento, tá aí no seu celular a historinha, não precisa pegar o livro, tá aí você vai ler no ecrã do seu celular, então tá bom, ó. E você vai gostar. E eu acho que você deve ter ficado curioso também para saber o que aconteceu com a Anne Frank e a sua irmã, né? E com a sua família também, né? Bom, então eu vou deixar lá no roteiro o que você deve fazer e assim, e vou continuar dando dicas a respeito do seu diário, tá? Então assim, e eu quero ver, viu, o seu diário. Não quero ler seu diário, eu quero ver que ele existe, que você está dando vida à sua própria vida. Isso é um projeto, tá?
Então o projeto agora é a gente se cuidar dentro dessa pandemia, da gente procurar se informar com qualidade, viu, gente? Por favor. Tem tanta mentira dentro dessa internet, tem tanta desinformação, coisas que atrapalham o movimento e que faz com que as pessoas elas não compreendam a necessidade desse momento de isolamento. Você acha que eu tô feliz aqui? Sim, tendo que ficar em casa? Eu tô feliz porque, assim, claro, eu tô muito agradecido também de ter um lugar, uma casa para ficar e ter um abrigo. Mas, assim, ser obrigado a ficar aqui com medo, com receio, né? Então, não é legal, né? Então, assim, uma maneira que eu encontro de poder desabafar essas angústias é escrevendo, falando lá como é que tem sido as tardes, as manhãs aqui, fazendo almoço, cozinhando para Maiara, para mim. Maiara é minha filha, viu, gente? E cuidando da casa, enfim. E também fazendo essas aulas aqui para você. Bom, gente, então eu vou deixar tudo que eu falei aqui na aula por escrito para você não se perder no que você tem que fazer na sua aula de projeto de vida, tá bom? E aí eu espero você me mandar as atividades, mandando lá um oi de presença depois que você assistir essa aula, fala professor, assisti sua aula. E aí você me dá também lá a sua avaliação, se você gostou, se você não gostou, tá bom? Olha, um forte abraço para vocês. Se cuidem. Cuidem de si e do próximo. Até a próxima.